Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rose Marafigo e, juntamente com o meu parceiro Matheus Stenger, estamos aqui para mais um episódio especial do Hora D Podcast. O que a gente vai falar hoje, Matheus? Então, hoje a gente vai ter um tema muito especial, Rose. Mas antes disso, temos que falar dos nossos patrocinadores. Isso. Certamente. Hoje a gente está com mais um episódio da Vita Medicina Integrada. Vita, a clínica médica aqui de Lages, que ela integra tudo em um só lugar. Você vai lá, precisa de um atendimento, está sentindo uma dorzinha, eles têm pronto atendimento lá, privado, então você não vai ficar que nem normalmente que a gente fica naquela fila do SUS, vai ficar todo aquele transtorno. Lá você vai na Vita, é atendido na hora, já sai de lá, faz um atendimento privado com os médicos especialistas que estão lá também, já faz o exame lá na hora e já sai de lá com tudo certo. Esse é o diferencial da Vita, né, Rose? Então é tudo só em um lugar e, além do mais, eles aceitam todos os planos de saúde. Então, se você precisa ir e ter um atendimento ali de emergência, alguma coisa assim, vai lá no PA da Vita que você vai ser muito bem atendido. Além disso, também a Vita ela conta aí com central de vacinas, né, laboratório, tem cafeteria, tem estacionamento próprio. A Vita, a gente sempre fala aqui em todos os episódios, né, o foco que eles têm na tecnologia e no atendimento humanizado, né? E como o Matheus falou, reforçando essa medicina integrada, né? Então, muitos profissionais contam com mais de 30 especialidades lá dentro, né, no atendimento ali ambulatorial. 70 médicos. Exatamente. Então, assim, realmente é um diferencial. A pessoa vem de fora muitas vezes. Nós já somos referência, né? A Vita já está como referência aqui da parte aqui da Mures, né? Então, tem muitas cidades que a gente já está conseguindo atender. E como referência, então, não perde para São Paulo, não perde para Florianópolis, não perde para Curitiba. Os lagianos não precisam mais buscar isso fora, né? Hoje a gente tem muito orgulho de dizer que nós temos a Vita aqui em Lages e que a gente está com tecnologia de ponta, com profissionais também, que a gente sabe todo o critério que eles têm de escolha lá também. Então, isso é muito legal, né? Agora, deixa eu chamar o nosso convidado, né? A primeira vez que ele está aqui participando conosco. Eu vou deixar ele se apresentar, falar um pouquinho aí da sua formação, de onde que ele vem, como que ele chegou na Vita. Então, doutor Murilo, seja muito bem-vindo no Hora D Podcast. Boa noite, muito obrigado pelo convite primeiro, né? Então, eu me chamo Murilo, eu fiz minha formação primeiro como acadêmico, né, da medicina lá em Criciúma, da onde eu sou natural. Depois eu acabei vindo aqui para Lages, onde eu fiz a residência da cirurgia geral, no Hospital Teresa Ramos e Nossa Senhora dos Prazeres. Depois que eu terminei essa residência, eu fiz outra de cirurgia do aparelho digestivo no Hospital Universitário ali em Florianópolis. A Vita, né, como acabou, né, ligando todos nós, acabei conhecendo enquanto fiz a cirurgia geral aqui, já tinha algum certo contato, conheci alguma coisa, e quando eu terminei, acabei voltando, depois de terminar a residência de cirurgia do aparelho digestivo, daí eu procurei, entrei em contato com o corpo clínico e fiz todos daí os trâmites para conhecer mais e depois começar a atender lá. Legal. Doutor Murilo, antes da gente entrar aqui nos temas que a gente preparou aqui para os nossos telespectadores, fala um pouquinho da tua atuação hoje lá na Vita. O que você faz? É a parte clínica, a parte cirúrgica? Dá um contexto assim geral antes da gente afunilar o assunto. Não, hoje eu faço lá atendimento eletivos, que a gente chama, né? O paciente me procura para poder fazer o atendimento, daí faço só na questão cirúrgica do aparelho digestivo. Então, os órgãos que se envolvem no aparelho digestivo, né? Resumindo, esôfago, estômago, intestino, fígado, pâncreas, nas doenças benignas ou malignas. Daí no estômago entra também praticamente aquela questão da cirurgia bariátrica. Daí. Vamos lá, doutor. A gente estava conversando ali anteriormente e você falou que tem algumas cirurgias que são as mais populares que a gente estava falando, né? Pode dar uma sintonizada quais são e o que seria cada uma delas? Quanto à cirurgia bariátrica, né, popular, digamos assim, que seria o bypass gástrico e o sleeve, as técnicas, né? Onde tu faria um desvio, que seria o bypass, para fazer uma questão desabsortiva e metabólica, ou sleeve, ou em manga, que seria só reduzir o tamanho do estômago fazendo um novo tubo. E a outra também, que também se procura muito, que são as cirurgias de hérnias, de parede abdominal, por vídeo também. Daí, tanto na região inguinal, quanto umbilical, ou a cirurgia da moda, que seria a correção da diástase dos retos abdominais, né? Que é aquela pessoa que tem, em vez de um músculo estar centrado, ele está para o lado e tem uma bola aqui no meio que causa dor, desconforto, e também esteticamente fica ruim, né? Porque de qualquer esforço que faz, teve uma protuberância ali. Geralmente as mulheres, né? Acho que dá até para a gente explicar um pouquinho melhor sobre essa cirurgia. Principalmente
questão da diástase dos retos e da hérnia umbilical é mais comum depois da gestação, por isso em mulher, porque como tem esse aumento da pressão, acaba enfraquecendo e rasga o tecido e forma a hérnia. Então, realmente, quem procura mais para isso é mulheres, mas óbvio que também alguns homens têm e acaba também operando. Eu achei muito legal, a gente até estava conversando ali nos bastidores, eu não tinha conhecimento dessa cirurgia, e é uma coisa que incomoda bastante, né, as mulheres, enfim, que têm filhos, ou tem algumas situações até com pessoas que não têm, né? E fala um pouquinho para nós, doutor Murilo, como é que é essa cirurgia? Você estava comentando ali que era por vídeo, se tu quiser detalhar um pouquinho melhor para o pessoal. Isso, então, a cirurgia por vídeo, né, minimamente invasiva, que a gente chama. Isso é muito legal. Muito legal. Então, são pequenos buraquinhos que se faz na pele para passar os trocáteres da cirurgia por vídeo, algo em torno ali de 10 a 5 milímetros de largura, e é feito abaixo da linha do umbigo, que a gente chama, então logo ali acima do osso do pubis, e faz todo o acesso em direção à diástase, então vem lá de baixo, né, dos pés, digamos, em direção à cabeça, faz toda a correção por ali, usa uma tela para fazer reforço. Então, depois da cirurgia, né, bem no primeiro dia, o paciente já nota que na hora que faz força já não aparece mais aquela hérnia, né, que é o abaulamento, e ele já não dói mais tanto. Óbvio que vai doer um pouco, porque tem toda a questão da cirurgia, mas muito melhor do que fazer aberto, cortes grandes, que a recuperação é mais chata. Daí. Nossa, sensacional, né? Nossa, demais. E agora, vamos voltar um pouco, porque eu acho que todo mundo em casa tem interesse, todo mundo já pensou um momento na vida, ou se não pensou, vai ter alguém que vai comentar, ou vai falar que já pensou, que é sobre a bariátrica. Explica novamente para a gente, de uma forma mais complementar, o que seria o procedimento, assim, de uma forma que o pessoal em casa consiga entender. Então, o procedimento em si, a cirurgia, a gente vai fazer, chegando a 2 passos, né? Primeiro, acaba restringindo o volume que pode ser consumido. Digamos assim, hoje uma pessoa normal conseguiria comer quase 1 litro entre comida e bebida na dilatação do estômago, né? A pessoa que é obesa, infelizmente, acaba comendo mais, já tem a questão de ter um volume na hora de comer maior, tá? E o que a cirurgia faz? Tanto no bypass quanto no sleeve vai ficar algo em torno de 50 ml, o volume final da cirurgia. Então, dessa forma, a pessoa vai comer menos, vai se alimentar menos, e isso, ao longo prazo, faz perder peso, né? Só que também, né, tudo na conversa que a gente tem, que os pacientes procuram, então eu vou comer menos ou eu vou perder peso? Não, tem que ter uma mudança do estilo de vida. Porque, como qualquer músculo, se tu treinar ele cresce. Então, depois da cirurgia, se a pessoa não se cuidar, não fizer acompanhamento, tanto com nutricionista, educador físico, com o médico, infelizmente o resultado vai voltar aquele efeito sanfona que é falado. É uma cirurgia que ajuda, né? Temos técnicas cirúrgicas que podem auxiliar nesse processo, mas tem todo um trabalho multidisciplinar, né? Eu sou psicóloga, inclusive a bariátrica tem todo um processo, né, doutor Murilo? Já dá até para a gente falar um pouquinho sobre a importância desse acompanhamento psicológico também para os pacientes e para quem que é indicada essa cirurgia. Isso, o acompanhamento é bem importante, como tu falou, ela ajuda. Ela não faz milagre, ela não vai te operar e tu vai ficar magra no outro dia, né? Ela vai te ajudar, tem que acompanhar. Esse acompanhamento começa antes da cirurgia. Como assim? O paciente procura atendimento, vai ser encaminhado para a equipe multidisciplinar, vai com nutricionista, vai com psicóloga, vai com endócrino, cardiologista, dependendo das doenças que tem, e vai fazer essas consultas para depois poder chegar aos finalmente que seria a cirurgia. Porque, como, né, comentou, tem que mudar a vida. Se continuar como está, o resultado vai continuar sendo o mesmo depois. Então, tem que passar, às vezes, consulta 2, 3, 4 vezes antes de conseguir fazer a cirurgia em si. Eu até brinco, às vezes, com os pacientes, falo, a minha parte é fácil, é só operar. Só que isso não é o resultado que vai ser bom, né? A minha já não é tão fácil. Exatamente. Se o paciente não acompanhar e não fizer um acompanhamento correto antes, durante e depois, infelizmente o resultado não é tão bom. E esse processo psicológico ali, né, a avaliação psicológica que acontece antes da cirurgia, ela é muito importante para avaliar também, explicar algumas coisas para esse paciente, porque muitas vezes busca esse milagre que você falou, né? Eu vou fazer a bariátrica, vai resolver a minha vida, e não funciona bem assim. Então, a gente tem que explicar os riscos, tem que explicar o contexto de toda a cirurgia, que isso é o médico que faz, mas também toda a parte psicológica disso, né? E muitas vezes a gente já trabalha essa mudança de hábitos já antes da cirurgia. Então, já para entender se a pessoa realmente está preparada, se ela realmente quer mudar,
né? Então, é feito todo um processo ali bem importante, assim. Deixa eu perguntar agora, doutor, quando você falou ali que efeito sanfona, né? Me assusta até um pouco quando a gente fala disso, por causa que você, querendo ou não, você tira parte, né, e fica menor. Consequentemente, quando você come demais ou a pessoa tem um problema psicológico de compulsão alimentar, que daí não é a fome, mas ela fica ingerindo comida só para ter aquela sensação de saciedade, acaba dilatando. Isso gera algum problema? Ou depois da cirurgia? Ou depois da cirurgia. Vai dilatar, óbvio que não vai dilatar igual um estômago que antes de ser operado, só que pode realmente voltar a ter todo o peso que tinha antes da cirurgia ou mais. Tá? Então, por isso, o acompanhamento antes é importante, fazer esses diagnósticos, como tu falou, compulsão alimentar, ansiedade, depressão, né, ou algumas doenças que acabam descontando no alimento, como tu comentou. Perfeito. Ô, doutor Murilo, e tem algum peso mínimo, assim, que tem essa indicação da bariátrica? Como é que funciona essa parte da indicação? Qual que é o paciente ideal, digamos assim? O ideal é o que procura o mais cedo possível, né? Se não existe o peso mínimo, porque o que a gente leva em conta, na verdade, é o IMC, né? Então, o peso sobre a altura ao quadrado. Então, o valor-chave seria o 35 de IMC. O de 35 com comorbidades, daí a gente começa a pensar na cirurgia, já dá para indicar, ou acima de 40 sem nenhuma doença. Então, assim, qual é o peso? Não sei, às vezes se é uma pessoa baixa, infelizmente, com 90 quilos provavelmente já deve alcançar esse IMC alto. Agora, se for uma pessoa com 1,90, 2 metros, às vezes tem que ser 150 quilos e não vai estar vai estar perto de 35 igual. Então, o peso ele é relativo, como a gente fala, né? Depende ali da questão da altura. E doenças, então, normalmente, pressão alta, diabetes, que são bem relacionados com a alimentação, que conseguem controlar daí depois da cirurgia, né? Até lá no serviço, de cirurgia bariátrica no Hospital Universitário, né, onde eu fiz ali a formação, foi feito um levante de dados que 70% dos pacientes que fizeram a cirurgia 2 anos depois reduziram ou não tomavam mais remédio para pressão alta ou diabetes, porque conseguiam controlar, que diminuíam a ingesta de lipídios, né, gorduras, de sal, que ajuda a controlar a hipertensão, e daí também comendo menos, controla a resistência à insulina e consegue reduzir daí os medicamentos para diabetes. Mas daí também indicações, assim também o que vem muito, pacientes que consultam com ortopedista, tem desgaste articular de joelho, de coluna, tem que operar o joelho, mas não vai operar com excesso de peso, porque o resultado vai ser pior, porque vai operar, vai botar uma prótese e vai desgastar muito mais rápido. Então, tem que perder peso, né? O ortopedista daí encaminha para nutricionista, para psicólogo, que tem que acompanhar igual, daí depois o paciente acaba procurando por causa disso. Deixa eu te fazer uma pergunta mais polêmica agora. A gente gosta de polêmica um pouco. Vamos falar um pouco ali sobre os outros métodos em comparação à bariátrica, né? Que a gente tem hoje o famoso Ozempic, que está todo mundo falando. Os dois dá para ser utilizado em conjunto? Quando que eu uso um, quando que eu vou para o outro? Isso não tem estudos ainda em conjunto, então que o paciente vai operar e usar o Ozempic. Né? Os estudos mostram que o Ozempic e os similares, né, tem um efeito para perda de peso bom, não é igual ao da cirurgia. Só que daí o que se bate na tecla quanto à cirurgia comparada aos outros. Né? Ozempic, balão, enfim, daquelas dietas, usar naproxeno, subutramina, né, para perder peso. Se perde, não se perde tanto, mas assim que se cessa o uso desses outros métodos, é uma pessoa normal que volta a comer, que é o que a gente bate, tem que acompanhar antes. A cirurgia, então, ela não faz milagre, mas ela faz manter a perda de peso por mais tempo e demora para ter o reganho. Enquanto, né, parou os medicamentos ou outros métodos, tu já volta a ganhar peso, né, ou às vezes um pouco mais, a cirurgia ela vai levar 2, 3 a 5 anos para começar a ter o reganho de peso. Então, assim, dá tempo a pessoa conseguir mudar o hábito. Então, assim, é algo que, a longo prazo, é um pouco melhor para isso. Né? E também ela perde mais peso. Né? Assim, em números, a gente calcula ali, tem o excesso de peso que o paciente tem. A cirurgia, sem o paciente fazer muito, né, muito esforço, vai perder 70% do excesso de peso. Dá para perder todo o excesso de peso. Mas é mais difícil, principalmente se o paciente tem um IMC mais alto. E quais seriam os desafios, assim, pós-cirurgia? Quais são os riscos, os desafios, como é que é a recuperação?
Hoje a recuperação ela é muito melhor e mais rápida porque é tudo feito por laparoscopia, que é a cirurgia por vídeo. Pequenas incisões na pele, mesmo que eles estão, aqueles trocáteres, a recuperação é mais rápida. Rápida quanto? Antigamente esperava 2, 3 meses para começar a fazer uma atividade física. Hoje, em 1 mês, a gente já libera, ou até 4, 3 semanas ali. Então, o paciente volta a se movimentar muito mais rápido. Por que movimentar mais rápido? Né? Infelizmente, a questão do excesso de peso, a cirurgia em si, tudo associado, aumenta o risco de trombose. A gente faz alguns métodos, né? Pede para usar meia elástica, às vezes tem usar o Xarelto, que é um anticoagulante, para diminuir os riscos. Né? Agora, os riscos da cirurgia em si hoje, felizmente tem menos complicações, porque como é feito por vídeo, é como uma cirurgia minimamente invasiva, sangra menos, tem menos chance de ter alguma complicação, as anastomoses elas são mais eficazes também, porque o próprio material usado é melhor. E essa parte ali de alimentação pós-cirurgia, porque eu imagino que está cicatrizando ainda, né? Tem um tempo ainda que você não pode comer tudo ou não pode comer nada. Como é que funciona essa parte? Então, assim, os primeiros 10 dias, mais ou menos, depois da cirurgia, aqueles copinhos de café de plástico de 50 ml para tomar o expresso, digamos assim. Uns 10 dias depois? Não, durante 10 dias, tomando líquidos nesse volume. Entendi. O paciente não vai tomar tudo, vai se sentir saciado rápido, né? Nossa. Porque como operou. Depois disso, já vai passando para algo com mais consistência, mais pastoso, digamos assim. Hoje está muito mais fácil o pós-operatório, porque como tem aqueles Whey e o IoPro, é muito mais fácil. Antes era líquido por um monte de tempo, a pessoa ficava se sentindo muito fraco, porque não come nada. Não tinha proteína, né? Então, não ficava saciada. Ficava saciada, desculpa. Só que se sentia fraco. Comia, mas se sentia fraco, porque, infelizmente, só ingeria líquido. Hoje, como tem acesso a esses suplementos, fica melhor. Isso vai progredindo. Depois de 1 mês da cirurgia, vai comer arroz, feijão, carne e salada. 1 mês? 1 mês. Obviamente, um volume muito menor. E depois dessa recuperação aí que você comentou, tem alguma restrição alimentar? Algum alimento assim que é bom evitar comer ou não? Depois, vida normal, tem? Evitar a gordura, né? Porque é prejudicial. E também alimentos com muito açúcar. Que tem, assim, pode acontecer o dumping, que acaba tendo esvaziamento gástrico muito rápido. Isso dá uma sensação de morte súbita. Entendeu? Assim, não é que vai prejudicar alguma coisa enquanto a cirurgia ou o paciente vai morrer, é só uma sensação. Então entendi. tem que evitar. Uma sensação de morte. O que acontece? Tá indo tudo bem, não sei o que, vou comemorar, vou comer um docinho. Daí é quando dá o perigo, dá o mal-estar, procura o pronto atendimento achando que está acontecendo alguma coisa errada. Assim, mas não, isso vai passar. É algo esperado. É algo esperado. Assim, não pode comer. Mas não pode. Como a gente conversou antes, tem que mudar. Infelizmente não dá. E você falou ali de gordura e açúcar. Mas e bebidas alcoólicas? Evitar também, de modo geral. Sim, mas óbvio. É que assim, questão do excesso, né? Não pode ser em excesso. Como acaba tendo um volume gástrico menor, fica saciando mais rápido, absorve um pouco mais rápido, costuma ficar alcoolizado um pouco mais rápido. Não é interessante. E nessa linha de raciocínio, doutor Murilo, é importante é indicado fazer alguma reposição de vitaminas? Sim, depois sempre vai ser feita a reposição de vitaminas. A gente usa, hoje tem vários complexos, que a gente tem o Baristar, que tem várias vitaminas associadas, mas o mais importante que tem que ser reposto depois, que é só intramuscular, é a vitamina B12, os complexos da vitamina B, né? Porque como a gente acaba mexendo no estômago, a gente acaba excluindo a acidez gástrica, que ajuda na absorção do complexo B, que é de proteína. Então, acaba não absorvendo bem, tem que usar. Daí que a gente também entra na questão, mas tem que usar como? Ela é injetável, dependendo de como o paciente seguir a dieta, pode ser mensal, pode ser trimestral, pode ser semestral. Isso vai depender o quanto ele seguir a dieta. Mas, infelizmente, vai ter que ser reposto. Isso não tem como a gente mudar. E, doutor, vamos por partes ali na questão. Fiz a bariátrica, estou me sentindo bem, comecei a comer. Eu acho que eu devo fazer uma bariátrica novamente. Tem possibilidade disso acontecer? Sim, hoje tem se conversado muito, tem se debatido muito que são as cirurgias revisionais. Quando o paciente já fez a bariátrica, teve um reganho de peso e se faz um novo procedimento para fazer, né, um novo acompanhamento cirúrgico. Se transformando de sleeve para bypass ou bypass transforma para ileais.
né, que são as cirurgias mais novas, digamos assim, que estão sendo estudadas, que daí ajudam tipo, novamente para perder peso. Mas dá para fazer essa remoção ali? Porque quando a gente fala ali que não é uma musculatura que tem tudo, né? E ela tem um limite de esticar, vamos dizer assim, né? Então chega um momento que ela não estica mais. Sim. Não, isso dá para fazer, porque assim, a gente não estica ela, né? A gente só faz recortes, digamos assim. Então, se a gente tem um tubo gástrico, a gente consegue partir ele no meio e desviar, que seria o bypass. Ou se fazer o bypass, dá para a gente jogar a alça mais para frente. Como assim? O intestino fino ele é dividido em duas partes. Hoje se sabe quanto mais rápido o alimento chegar no ilho, que é a parte mais posterior, mais saciado e menos desabsorve. Então, é melhor. Isso consegue se mudar. Mas, assim, como eu falei ainda, né? Alguns centros estão fazendo, estão dando bons resultados, mas ainda não é algo que está bem difundido por todo o mundo, mas que está mostrando bons resultados. É interessante isso que você está falando, porque normalmente, falando do meu ponto de vista, que é um ponto de vista leigo, né? Quando você fala bariátrica, eu penso que é tirar uma parte ali do estômago, né? E cada vez vai diminuindo o espaço interno ali que tem para armazenamento de comida. Mas o que você está falando agora é diferente, você tira em volta para dar a sensação de consumo mais devagar, no caso, né? Isso é uma das bases da cirurgia, só que as outras bases, quando a gente faz esses desvios, que a gente ou corta o intestino, assim, mais legalmente, como tu falou, também tem a parte hormonal, que diminui alguns hormônios que causam a saciedade, então o paciente sacia mais rápido, porque, por exemplo, tem que chegar a comida em todo o estômago para se sentir saciável, mas se já é dilatado, tem que entrar muito alimento. Então, com essa questão, reduz. Legalmente é isso, mas tem toda a questão hormonal que acaba mudando e facilita a saciedade mais precoce. E nessa parte hormonal precisa fazer alguma reposição também? Quanto ou ao não? hormônio, não. Não vai ter alteração, Não, o paciente não vai sentir nada. Não, porque o hormônio que vai mudar são hormônios do estômago da saciedade, não é a questão de testosterona, estrogênio ou da tireoide que vai ser alterado nisso. E qual a duração da cirurgia bariátrica, num geral, assim, uma média? cirurgia- É rápido? Como é que funciona? Em uma Anestesia hora. geral, obviamente. Como é que funcionam esses detalhes, assim? Anestesia geral, mais ou menos 1 hora e meia de procedimento, dependendo da técnica. Tranquilo. Ou se o paciente tem alguma cirurgia abdominal anterior, que daí acaba atrapalhando, porque acaba tendo aderências que grudam, né? O popular está tudo grudado, tem que soltar as aderências para poder enxergar e fazer o procedimento. Então, às vezes pode durar mais, dependendo se você tem alguma cirurgia prévia. E essa volta do paciente costuma ser tranquilo, assim? Ali logo em seguida? O paciente, em média, depois da cirurgia, em 36 horas está em casa. 36 horas? 36 horas. A recuperação é rápida, não tem por que ficar muito tempo no hospital. Né? Caraca. Então, E algo dor, que mudou assim, doutor, dói muito? Como que é o relato, assim, das pessoas? pode sentir uma fisgada, mas como tem a questão da cirurgia por vídeo, dói menos. E às vezes a gente faz infiltrações, que é usar anestésico no local onde vai ser feito os cortes para a longo tempo também não sentir dor. Então hoje algo que isso dói muito menos do que antigamente, que era aquele corte grande que se fazia no abdômen, que doía, às vezes fazia muita hérnia. Hoje não se faz muito, pode fazer uma hérnia ou outra, mas é mais difícil no portal onde que é feito ali as incisões. Então dói muito menos, recupera mais rápido, se movimenta mais rápido, se complica menos. Legal. Todo esse fluxograma, digamos assim. Legal. Para completar ali agora, existe alguma contraindicação? Algum tipo de pessoa específica que não pode fazer a cirurgia? Assim, contraindicação quanto ao procedimento, não. Quanto à cirurgia, não. O que pode ser? O paciente tem tantas doenças tão graves, tão avançadas, que não dá para anestesiar ele. Então, daí seria contraindicado. Teoricamente, todo mundo que está com MC elevado, a gente conseguiria operar. Não teria contraindicação de a gente operar por causa do peso, mas por causa da doença. Às vezes tem uma doença cardíaca que é muito extensa, não consegue anestesiar. Daí tem chance de fazer parada, de complicações, de não voltar da cirurgia. Daí. Por isso buscar antes, né, que você falou, quanto antes. É aquela história, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o tratamento. Agora deixa eu fazer uma pergunta mais pessoal para você. Tem bastante gente, principalmente em casa, que pensa, vou fazer uma bariátrica, que não preciso ficar me preocupando com dieta e tudo mais. Na sua opinião pessoal, doutor, quando que a pessoa deve fazer uma bariátrica? Quando ela se achar apta a fazer. Quando ela se achar apta. Porque assim,
como é que a gente vai falar? Tem gente, às vezes, que vem, né, com familiar, vem já com um bico na hora que entra na porta, começa a conversar, não quer conversar, não está muito disposto, daí chega à conclusão. Ele não quer operar, ele quer que outra pessoa quer que ele seja operado. O resultado não vai ser bom. Ele não está nem aí, ele não vai seguir nenhum acompanhamento, porque, como eu falei, é muito fácil da minha parte botar na mesa e operar. Só que ele não vai ter um resultado bom. Então, assim, já está ali com o IMC nesse limite, que a gente está conversando. Eu já quero operar, mas eu tenho 20 anos. Tudo bem? Tem um IMC alto, não tem pressão alta, não tem diabetes, não tem desgaste articular, desculpa. Daí, como eu falo normalmente para os pacientes, ainda. Isso a longo prazo é deletério, isso vai causar alguma doença. Então, é muito fácil aquele diagnóstico, está com sobrepeso, tem pressão alta, tem diabetes, tem aquilo, vamos operar. Vamos, o resultado vai ser ok se o paciente se ajudar. Mas agora, se a gente conseguir mais precoce tratar, melhor. Porque é igual a gente conversa com os pacientes. Não, é muito fácil perder peso, é só comer menos do que consome no dia, está em déficit e vai perder peso. A teoria é simples. A prática é diferente. Na prática, a teoria é outra, né, doutor? E por isso a importância do acompanhamento psicológico antes, né? Isso é, na verdade, uma exigência, né, dos médicos, enfim, até para entender isso que o doutor acabou de falar, né? Se realmente a pessoa quer, ou se muitas vezes é a família, alguma coisa assim, isso a gente acaba encontrando bastante também no consultório, né? É igual a terapia, gente. Se não quiser, não adianta. Pode alguém te forçar, te levar lá, não vai mudar nada. Então, a pessoa realmente tem que querer. E isso, muitas vezes, envolve outras coisas, né? Às vezes, essas pessoas podem estar com depressão, podem estar com alguns outros transtornos associados ali que você primeiro precisa tratar isso para daí depois você conseguir fazer o procedimento, né? Doutor Murilo, já estamos nos encaminhando aqui para o final do episódio. Gostaria de saber se você tem alguma consideração, algo que a gente esqueceu de te perguntar, que você gostaria de falar para o pessoal que está nos assistindo. Assim, o que eu bato mais na tecla, né, o que tu também acabou de falar, assim, não espere até o final, converse, né, mais antes, procure atendimento. Não sei se eu quero operar, mas vai lá, conversa, vê como é que é. Às vezes tem gente assim que acha que é um bicho de 7 cabeças a cirurgia e não quer operar. Chega, vai lá, a gente mostra algumas fotos, assim, nossa, é só isso. Explica como é que funciona a recuperação. Eu não vou. Não, logo já vai estar comendo. Mas arroz, feijão e carne, não vai comer pizza, fast food, besteira, né? Então, quanto mais precoce, melhor seria para a gente poder fazer esse tratamento e acompanhamento. E a questão de efeitos colaterais, né? Eu achei impressionante que não tem efeitos colaterais, como você mesmo disse, né? Não, ela pode ter essas complicações, mas daí, como é que a gente explica? Se seguir o acompanhamento e fizer tudo, não vai ter. Pode ficar com diarreia. Mas eu estou com diarreia depois da cirurgia. Pode ter sido por causa do procedimento? Pode, ninguém é livre de complicações, mas normalmente isso é ligado com a alimentação. Daí fica, eu arroto muito, né, eruptações. Isso é por causa da cirurgia que foi com o estômago pequeno. Provavelmente está fazendo algo que não deva. Né? Assim, ela tem suas complicações, ela não é livre, né? Só que, como a gente falou, se a gente fizer todo o acompanhamento, fizer tudo certinho, antes, no meio e depois, a chance de ter alguma complicação é pequena. Bacana. Doutor Murilo, então nós gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade de tempo aí, trouxe um tema bem interessante que a gente ainda não tinha falado aqui no podcast. Então, muito obrigada pela sua presença, espero que a gente possa gravar aí mais episódios falando de outras temáticas aí comuns no consultório, né? Pode deixar o seu recado final, falar aí para o pessoal, não sei se você tem um Instagram, onde que o pessoal te encontra também para fazer a consulta. De novo, agradeço pelo convite, né? Realmente sempre acaba conversando bastante sobre esse assunto. E procurar no Instagram da Vita, tem ali, me procurar na Vita para fazer o atendimento. E é isso, depois espero também voltar outras vezes para conversar sobre outros assuntos. Pessoal aí de casa, gostaríamos de agradecer vocês por terem assistido mais esse episódio de Hora de Podcast. Não esqueçam de seguir a Vita aqui no Instagram, no YouTube, no Spotify, onde que for. Está aqui o QR Code deles. Vocês vão ser encaminhados direto para as redes deles pelo QR Code. E também seguir a gente, o Hora de Podcast, nas nossas redes sociais. YouTube, Spotify, Instagram, TikTok. Tem tudo. Tem tudo, né, Rose? Então, assim, passa o QR Code ali passa o celular nesse QR Code nosso, que você vai ser encaminhado direto para as nossas redes também. É isso aí. Obrigada, pessoal, por estarem aqui conosco. Compartilhem, comentem, mandem os temas aí que vocês querem assistir aqui conosco e até a próxima. Isso aí. E esse foi mais um episódio de
Hora de Podcast. Podcast. Tchau, tchau.